Então, a todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite. Eu estou com um tema que eu quero começar a abordar. Eu participei uma certa vez de um curso e foi abordado, comentado esse tema, e eu quero compartilhar com os irmãos. Nós leremos vários textos, não são tantos, mas o que eu quero que você, de fato, pense e faça uma conexão com a sua família, com a sua empresa, se você trabalha, com os seus parentes, em virtude dos princípios que nós vamos estar tratando aqui. Antes eu quero fazer uma oração, pedindo de Deus a direção. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor a direção para a ministração da Tua palavra desse tema nesta noite, Senhor. Eu peço ao Senhor que abençoe, que honre a cada irmão que veio, que se deslocou do seu lar para vir buscar a Tua presença, para adorar ao Senhor. Eu creio que há temor do Senhor nessa ação. Nos abençoa no decorrer do tempo que nós vamos passar aqui, Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Irmãos, eu gostaria que vocês pensassem num time de futebol. Quando um time de futebol está jogando, geralmente os torcedores, principalmente, no resultado, eles querem que haja, e vai haver, um perdedor e um vencedor. E a gente percebe muitas vezes que em alguns times, alguns jogadores, eles têm uma influência tamanha no time que eles podem fazer cair um técnico de futebol. Eles podem boicotar o trabalho de um técnico de futebol. A gente percebe também que há conflitos ali dentro do time. E quando esse time, ele ou está desunido, a tendência desse time é perder. Nós lembramos da própria seleção brasileira, certa vez cheia, a seleção de estrelas, e eles perderam por causa que não havia união. Agora nós somos a família de Deus. A igreja é a família do Senhor. Agora, será que uma igreja que tem conflitos, ela pode ser considerada uma igreja saudável? Será que nós podemos esperar da nossa igreja que não haja conflitos entre os seus membros?
quero passar para os irmãos é a seguinte: conflitos fazem parte de uma igreja saudável. Conflitos faz parte de uma igreja saudável. Sempre haverá conflitos na igreja. Como eu mencionei para você, você pode levar esses princípios para o seu lar, para a sua casa. E entender que haverá conflitos no seu lar, no seu trabalho, às vezes com seus vizinhos. Sempre haverá conflitos. E eles fazem parte de uma igreja saudável. Por quê? Porque a igreja aprende a lidar com os conflitos. Aprender a lidar com os conflitos é muito importante para uma igreja. Porque certamente os conflitos eles vão aparecer. E lá em Efésios 4:3, Efésios capítulo 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, precisa haver um esforço para preservar a unidade. Apesar das diferenças, a igreja, ela precisa estar unida em torno dos seus objetivos. Ela precisa estar em harmonia. É importante que nós entendamos isso e vivendo dentro de uma paz. Olha, o conflito é uma oportunidade de nós, tanto como grupo, como indivíduos, agir como Jesus agiria. Quando nós percebemos um conflito, nós precisamos perguntar como Jesus agiria se ele estivesse no meu lugar, para manter a paz. Nós podemos aprender com os conflitos. Qual seria o comportamento de Jesus Cristo? Se nós imitarmos o Senhor Jesus Cristo, nós vamos com certeza resolver os conflitos que surgirão no nosso meio. O conflito não deve ser visto como uma batalha, um campo de guerra. Onde alguém vai ganhar e alguém vai perder. Mas deve-se sentar para conversar, para solucionar os problemas, às vezes a causa do conflito. Eu me lembro aqui na igreja, quando nós fomos comprar as cadeiras, nós fizemos a proposta e nós tivemos uma pequena discussão sobre as cores da cadeira e várias outras colocações dos irmãos, o porquê da cor.
O porquê escolher essa cadeira e não a outra cadeira? Porque nós temos opiniões diferentes. E é necessário nós aprendermos a permitir que as pessoas exponham os seus pensamentos, as suas ideias. É importante. Talvez nós não concordemos, ou tenhamos que agir totalmente diferente do pensamento de uma pessoa ou de outra. O conflito deve levar à edificação e ao crescimento da igreja. Quando a igreja aprende a administrar os seus conflitos, ela cresce. Ela é edificada. É importante que nós entendamos que as coisas funcionam assim. O conflito não existirá caso exista uma cultura de paz. Nós precisamos criar no nosso meio uma cultura de paz. É claro que nós não estamos em conflito aqui na igreja, esse tema não está sendo abordado porque há uma guerra, há problemas na nossa igreja. Problemas existem. Mas nós queremos trabalhar na igreja para que nós cresçamos e não permitamos que os conflitos venham prejudicar a igreja, a união da igreja, a harmonia da igreja. Então é necessário que se crie uma cultura de paz, onde nós aprendamos com maturidade a resolver os nossos conflitos. A igreja deve tratar o conflito como um sistema. Então nós já observamos que a igreja deve aprender a lidar com os conflitos. Nós também devemos aprender a lidar com os conflitos, porque eles vão aparecer, inclusive conflitos internos, conflitos dentro de nós. É importante. Agora, nós precisamos ver o conflito como um sistema. O que é um sistema? Uma coisa sistêmica. Por exemplo, uma casa. O que é uma coisa sistêmica? Uma casa, você mesmo estando num quarto, o sistema seria toda a casa. Você não vê uma coisa isolada, mas você consegue ver o quarto, a cozinha, a sala, você enxerga toda a casa. Isso é um sistema. Todas as coisas estão envolvidas. Em 1 Coríntios 12, versículo 12, em diante, eu vou ler aqui no estúdio do meu óculos, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão,
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. O corpo humano é considerado, e ele é uma figura do corpo de Cristo, ele é considerado um sistema. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós tratamos um problema na igreja, não é um membro apenas, mas nós estamos tratando um problema da igreja. Pode ser um problema isolado somente com uma pessoa, mas é um problema da igreja. E assim como se você, por exemplo, der uma topada e machucar o seu pé, e você vai sentir a dor, todo o seu corpo talvez, ou você arrancar apenas um dente, às vezes antes de arrancar vai doer, vai incomodar todo o seu corpo. Assim é a igreja. Às vezes um problema no corpo é um problema da igreja, é um problema que vai prejudicar a igreja. Então nós precisamos enxergar os problemas na igreja dessa maneira, são prejudiciais. Por exemplo, às vezes vai acontecer um problema com o pastor, entre o membro da igreja e o pastor. Pode se levantar um conflito, às vezes com a família do pastor, às vezes com o líder de um ministério, às vezes entre os próprios irmãos, às vezes entre os próprios ministérios. Por exemplo, o ministério, por alguma razão, de homens, com o ministério de jovens, e daí por diante. E a igreja toda será prejudicada. Portanto, nós precisamos entender que mesmo uma igreja saudável, o conflito faz parte dela. O que ela precisa é aprender a administrar os conflitos de uma maneira correta. É claro que muitos de nós iremos resolver os nossos conflitos de acordo com a nossa personalidade. Nós vamos agir de acordo com a nossa personalidade. Se nós formos temperamentais, talvez nós vamos puxar um conflito imediato, rapidamente. Talvez, se nós formos pessoas introvertidas, nós não vamos falar nada, vamos aceitar. Então, tanto um quanto o outro é prejudicial, porque a pessoa que muitas vezes se sente injustiçada e não fala nada, ela pode até adoecer ou implodir, porque ela fica guardando aquilo. Eu sugiro que nós, como igreja, devemos resolver os nossos conflitos da maneira certa. Depois nós vamos abordar mais isso. Mas procurarmos ser pessoas educadas no nosso falar, para resolvermos os conflitos.
falar de modo respeitoso, sermos educados. Eu sempre falei aqui na igreja, digo, olha, eu aceito a crítica, a pessoa me abordar para colocar algo, apontar até uma falha, alguma coisa que eu não esteja fazendo. O que eu não aceito é o desrespeito. Mas abordar da maneira correta é importante. Num pensamento sistêmico, a igreja é um processo contínuo na busca de solucionar problemas que surgem. Então, nós vamos caminhando, os problemas vão surgindo, nós vamos resolvendo. Isso é uma maneira reativa, mas nós queremos prever os problemas. A gente já tem uma percepção que vai acontecer aquele problema, e aí nós podemos nos antecipar e evitar que ele aconteça. É o ideal. Mas muitas vezes nós não vamos conseguir. Às vezes nós vamos ter que reagir. E como nós reagimos àquele problema, é que tem que ser da maneira correta. Então a igreja, ela precisa enxergar os que existem conflitos na igreja e sempre vão existir. Claro, a igreja que é madura, que tem uma liderança madura, ela sabe resolver os seus conflitos. E a igreja deve tratar biblicamente os conflitos. Ela deve tratar de uma maneira bíblica os conflitos. E lá em Mateus 18, 15 a 17, pense agora, se você tivesse uma queixa contra um irmão, ele fez algo contra você, o que você faria? O que você pensa que você devia fazer? Como você agiria? E como você deve agir? Vamos ler aqui, primeiramente, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu. Você tem um problema contra o seu irmão, o que você deve fazer? Primeiramente, procurá-lo, sentar com ele, conversar, dialogar com ele e resolver o teu problema com ele. Porque se você não resolver o problema com ele, não adianta você vir oferecer a sua oferta aqui na casa do Senhor, no altar de Deus, que Deus não aceita porque você tem um problema. Isso vai impedir você de adorar a Deus. E assim como você foi perdoado, você precisa perdoar. Então o primeiro passo é ir conversar com a própria pessoa. Dialogar com a pessoa. De repente pode acontecer, até comigo mesmo, de eu falar alguma coisa que você não gostou, ou se sentiu ofendido, e aí você pode guardar para você e ficar com raiva de mim. Eu me lembro uma vez, irmão, eu já comentei aqui, de uma moça que ia casar, e ela estava numa reunião, e ela pediu para eu orar.
chateada comigo e ficou com raiva. Ela interpretou que eu estava desprezando ela e eu não estava orando por ela e não queria abençoar o noivado dela. Ela ficou por muito tempo com raiva por causa desse assunto. Depois eu descobri, aí pedi perdão a ela. Eu nem sabia. Então, às vezes pode acontecer de você ficar com raiva de alguém na igreja, de alguma coisa que ela fez, que ela comentou com você. É importante você estar em paz com as pessoas. Então você vai até ela, essa é a regra, e conversa com ela. Pode ser que você tenha que pedir perdão. Eu mesmo já pedi perdão em situações que eu avaliava e eu não tinha feito nada para a pessoa. Mas para ganhar o irmão, eu fui pedir perdão. Eu já tive conflitos em que passou-se anos. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo um livro e o livro dizia: você tem alguém que você não resolveu um problema no passado, e você precisa se reconciliar? E eu lembrei, e a partir daí eu procurei, fui resolver. E na minha interpretação eu não estava errado, mas eu achei por bem fazer isso, e foi uma bênção. Então nós precisamos entender esse passo. Primeiro, o importante é você conversar com a pessoa. Às vezes, alguns irmãos caem no erro de ficar conversando e falando com pessoas que não resolvem os problemas. Biblicamente, você tem que ir até a pessoa. Se a pessoa, de repente, não te ouvir, não quer conversa com você, então você chama mais uma pessoa, um líder, para conversar, para ser um conciliador ali. Se a pessoa não quiser mesmo, é uma coisa grave, aí você leva até a igreja. E a direção da igreja, o pastor, ele vai resolver o problema e tratar com a pessoa. Então, biblicamente, nós resolvemos o problema assim. Irmãos, outra coisa, você que é crente, a palavra diz: o que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Você tem alguma intriga? Você tem algum problema? Então, saiba disso. O que depender de você, tenha paz com as pessoas. Às vezes não é possível. Você vai conversar com a pessoa não quer conversa, não quer acertar, não quer se reconciliar. Mas, biblicamente, o que depender de nós devemos ter paz com as pessoas, nós precisamos viver em paz. Por que nós devemos viver em paz? Porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E os filhos de Deus, diz a palavra que eles são pacificadores. Aonde tem guerra, eles levam a paz. Eles buscam reconciliar as pessoas. As pessoas que às vezes estão em conflitos, essa pessoa se torna uma espécie de mediador, igual Cristo, que resolveu o conflito entre o ser humano pecador e Deus. Agora nós estamos em paz com Deus, mas nós estávamos em guerra contra o Senhor. Então não se esqueça disso. Eu não sei se você
Tenha essa consciência se você se comporta como filho de Deus. Que você é um pacificador. Eu tenho ouvido de muitos irmãos, às vezes de alguns irmãos, que às vezes o neguinho chega falando, colocando, e a pessoa, ao invés de colocar gasolina na fogueira, ela joga água. Então nós precisamos ser uma igreja assim. Você percebe alguém que está com dificuldade com alguém, com a igreja, com o irmão, e vai até você, orienta ele a resolver o problema com a pessoa. Procura acalmar a pessoa e não jogar gasolina. Em vez de jogar água na fogueira, que está pegando fogo no negócio, você deveria jogar água para apagar o fogo, mas não, você joga gasolina, que é para ficar pior. Então saiba que isso é comportamento de um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos, através da santificação, internalizar esses pensamentos. Porque senão, nós jamais vamos nos comportar como filhos de Deus. Percebendo a oração de um homem de Deus na Bíblia, e ele disse assim: Senhor, não esconda a tua palavra de mim, não esconda a tua lei de mim. E eu pensei imediatamente, mas será que Deus esconde a palavra dele para alguém? Ou seja, não ilumina a mente da pessoa para ela aprender a palavra, mas então quer dizer que a pessoa pode passar a vida inteira sem nunca entender a palavra, sem nunca obedecer a palavra? Eu creio que pode ser uma grande desgraça na vida de alguém. Agora, por que Deus esconderia a palavra de alguém? Eu creio que Deus, ele não vai satisfazer o desejo de pessoas curiosas. Olha, eu quero saber a vontade de Deus, mas não quero fazer, não quero obedecer, eu creio que Deus não vai revelar a palavra dele a pessoas que desprezam, as pessoas que não se interessam, e principalmente pessoas que não têm um coração sincero. É preciso ter um coração sincero com Deus, desejar de coração, de todo o coração, conhecer ao Senhor. E ele não tem, eu creio, nenhum objetivo de esconder a palavra dele. Ao contrário, ele manda divulgar a palavra dele, falar da palavra dele. Mas nós estamos falando aqui da compreensão da palavra dele. Então, creia, você é um filho de Deus. Os filhos de Deus devem ser treinados para administrar conflitos. Principalmente os líderes da igreja, eles precisam ser treinados. A igreja precisa preparar um treinamento para eles de como se administra conflitos. Por exemplo, quando nós vamos administrar um conflito, é muito importante que nós busquemos a solução do conflito. Quando nós formos resolver um conflito e de repente a pessoa começa a falar das coisas que aconteceram e tal, então aquilo só vai gerar problema. Porque cada um vai se defender e cada um vai querer estar certo.
você só deve buscar de fato se existir uma causa que não vai ficar curado. Às vezes você resolve um conflito, mas apenas você resolveu um sintoma do conflito e não a causa do conflito. Então esse conflito vai se repetir novamente. Mas do contrário, é importante que você busque a solução do momento para frente. Qual é a solução para a gente caminhar? E vão embora. Porque se for ficar lembrando, você jamais vai conseguir resolver o conflito. E os filhos de Deus devem criar uma cultura de reconciliação. O que é cultura, irmãos? Quando a gente fala de cultura, o que é cultura? Cultura é o modo de agir, o modo de pensar, o modo de se vestir, o modo de comer, o modo de agir sobre todas as coisas. Isso é cultura. É uma cultura. Por exemplo, eu estou pregando aqui, estou com uma gravata. Isso é uma cultura. Tem gente que prega sem gravata. Está errado? Não. Mas a minha cultura é essa. Então é uma cultura. Mas nós estamos falando aqui do modo de agir. Então nós precisamos criar uma cultura da paz. Criar um ambiente de paz. Um ambiente agradável. Onde nós procuramos resolver os nossos problemas da maneira certa. Nós procuramos criar um ambiente onde há um respeito com as pessoas, um ambiente de amor. E quando as pessoas entrarem aqui na igreja, elas vão sentir esse amor. Nós sabemos que isso não é fácil. E finalizando aqui, primeiro nós, assim, a nossa abordagem aqui é falar que, mesmo sendo uma igreja saudável, há conflitos. Eu pedi para que você relacionasse isso lá na sua casa. Lá vai ter conflitos. Com o seu marido, com os filhos, não tem como não ter conflito. Agora, a sabedoria é saber resolver os conflitos. E rápido. Tem conflito que precisa ser resolvido rápido. Chamar a pessoa, por exemplo, em casa, conversar e resolver e partir dali para frente. Tem uns que têm mais facilidade, outros menos. Então, nós observamos aqui que, primeiro, nós precisamos aprender a resolver conflitos e não a criá-los. Vejam bem, irmãos, nós aprendemos isso. Por que é que tem pessoas que são procuradas, até jovens, que são procuradas? Pessoas que estão com problema, procura essa pessoa, porque essa pessoa ela tem uma palavra, ela tem uma orientação. Então, resolver conflitos, nós temos que aprender. Primeiro, os nossos próprios conflitos. Depois, os conflitos dentro da nossa família, que nem sempre são fáceis resolver. E procurar resolvê-los biblicamente. Buscar a orientação do Senhor para solucionar os problemas. Então, irmãos, pensem bem. Resolver conflitos, muitas vezes, vai ser uma questão de vontade. Deus está mandando eu perdoar o meu irmão. Mas eu não estou sentindo, eu não sinto isso, meu coração está cheio de raiva, está cheio de rancor. Não, você tem que obedecer a palavra. Com rancor, sem rancor, vai lá e pede perdão.
Porque Deus está mandando. Geralmente nós não vamos sentir uma paz. Eu quero deixar essa mensagem. Como é que você pode aprender isso, irmãos? Nas livrarias evangélicas, existem muitos livros que orientam a administrar conflitos. Compre um livro, há palestras que você pode ouvir, e aí você vai crescendo. É um assunto, é um tema. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar e melhorar muito se você aprender a resolver os conflitos. Então, que Deus te abençoe.